Então, ó, pessoal, então a gente vai começar aqui a aula de eco, tá? Avaliação global da função cardíaca. A proposta é a pessoa na beira de leito ali na emergência, tá? Saber avaliar a função cardíaca do paciente, igual a última aula que é de proposta de avaliação da função pulmonar, tá? Ou do pulmão. Ultrassom pulmonar hoje é ultrassom cardíaco, tá? Ultrassom cardíaco você pode fazer uma avaliação global da função cardíaca do paciente com eco, beira-leito, tá? E você pode também depois usar para avaliação do choque, tá? Então a aula de choque é uma outra aula. A aula de utilização de choque é uma aula seguinte, essa aqui é só de avaliação global, tá? Bom, então a gente tem aí cortes anatômicos que a gente utiliza para fazer a avaliação cardíaca. Primeiro, antes de você entender como é que as funções e tudo, tem que saber fazer os cortes anatômicos, tá? Para fazer os cortes anatômicos, a gente tem que entender quais são os cortes cardíacos, os planos cardíacos que a gente vai tentar avaliar, tá? Então vocês estão vendo aqui plano longitudinal, plano transversal e plano apical, tá? Então esse aqui é o plano transversal, esse aqui é o plano longitudinal e esse aqui é o plano apical. Então ali está o coração. A gente vai ter que interpretar a imagem que a gente está vendo do coração nesses três planos aí. Assim que a gente vai interpretar a imagem que a gente está vendo. Você tem que ter claramente esses planos aí na sua cabeça para você saber interpretar o que você vai ver. Você vai procurar o coração nesses planos aí, certo? E aí sim você vai começar a interpretar a imagem e fazer os cálculos. Então o coração está aqui no tórax, né, nessa posição. Então assim, aqui que a gente vai encontrar as janelas anatômicas que a gente vai utilizar para poder fazer a avaliação da função cardíaca, tá? Então, a primeira janela que a gente utiliza é uma janela chamada paraesternal esquerda, ou paraesternal eixo longo, tá? Vocês estão vendo aqui o probe? O probe ele está nessa orientação aqui e está do lado do externo. Ali está o externo, então o probe está do lado do externo, na janela paraesternal, e você está vendo o coração no eixo longo, tá? Então, o eixo longo, você vai ver o coração ali no plano transverso e no plano longitudinal. Você vai ver esses dois planos ali, plano transverso e o plano longitudinal, tá? Porque você vai cortar o coração nessa direção. Então, se a gente for pegar de novo essa imagem do coração aqui, a gente vai cortar o coração nessa direção ali onde está esse plano longitudinal. Essa foice aí do plano longitudinal, a gente vai cortar o coração primeiro assim, tá? Então a gente vai ver o coração cortado por inteiro. Por isso que chama paraesternal eixo longo, tá? A gente também pode cortar o coração no plano transverso. Assim, a gente vai ter o paraesternal eixo curto. Então, quando a gente bota o probe ao lado do externo, a gente vai ter uma janela paraesternal. Se eu cortar o coração no plano transverso, eu vou ter um paraesternal eixo curto. Se eu cortar o coração no plano longitudinal, eu vou ter um paraesternal eixo longo, tá? Então, começando aqui pelo paraesternal eixo longo, eu vou colocar o probe lá naquela posição que vocês estão vendo na imagem, com o índex. O índex é aquela bolinha verde voltada lá para o ombro direito do paciente, e aí eu vou ter o paraesternal eixo longo, tá? Que é esse plano longitudinal aí. E aí a gente vai ter essa imagem aí, tá? O probe está lá em cima. Eu vou fazer um corte do coração por inteiro, tá? Igual vocês estão vendo aquela foice ali do plano longitudinal. Nessa posição a gente vai ver ali, ó. Ali é o ventrículo esquerdo, então LV é left ventricle, tá? Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Esse aqui é o átrio esquerdo. Aqui é a aorta, a saída da aorta. E aqui é o ventrículo direito. Certo? Então tenta olhar o coração nesse corte aqui que a gente está fazendo, é plano longitudinal. É a mesma coisa, é o mesmo corte, eu estou cortando o coração inteiro assim, certo? Eu estou vendo ele de banda, tá? Então, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, a raiz da aorta ou saída da aorta e ali o ventrículo direito. Beleza? Então toda vez que você vier e fizer esse corte, tem que identificar essas câmeras aí. Indo para o próximo plano, aí mais uma vez aqui, aquela mesma imagem. Tá? Então, olha como é que o índex vai ficar. O índex, quando ele fica aqui na janela paraesternal, quando você aponta ele para essa direção de cá, aponta ele para aqui, para o ombro direito do paciente, ele vai cortar o coração inteiro. Assim você vai ver as câmeras do jeito que está aí. Só que se você colocar o índex na direção que a gente quer, a gente vai ver o coração nessa direção aqui da direita, lá nesse formato aqui da direita, não da primeira ali. Na primeira é se você inverter. Aqui na segunda, essa imagem aqui a gente vai interpretar geralmente beira de leito, tá? Essa imagem aqui da direita. Então, de novo aqui, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, saída da aorta e aqui em cima o ventrículo direito, certo? Aqui está até o septo, está até insinuado aqui sobre o ventrículo esquerdo nessa imagem, nessa ilustração. Beleza? Esse é o paraesternal eixo longo. Agora a gente vem para o paraesternal eixo curto, que é o índex vai estar no mesmo lugar ali, do lado do externo, então paraesternal, só que o índex antes, o probe, né, vai estar no mesmo lugar aqui do lado do externo. Antes o índex estava voltado aqui para o ombro direito, aí eu vou pegar o índex e virar ele para o ombro esquerdo. Então, só vou pegar o probe que estava aqui com o índex voltado para cá e vou virar ele para cá, para o ombro esquerdo.
tá? Então, em vez de eu cortar o coração nessa direção, igual eu estava cortando, agora eu vou virar ele para cá, eu vou cortar o coração assim. Então, eu vou cortar o coração por inteiro assim e tirar uma parte como vocês estão vendo ali. Esse mesmo corte que você está vendo aqui na imagem. Então, agora eu vou cortar o coração nessa direção aqui, nesse plano, tá? Eu posso fazer um corte aqui mais baixo, um corte aqui mais no meio, posso fazer um corte mais alto, depende da posição do probe que eu estou colocando. Eu posso vir mais para cima ou mais para baixo, eu vou fazer esse mesmo corte aí, para externar o eixo curto, da forma como eu quiser. E eu vou ter a imagem do coração aqui desse jeito, tá? Aqui é o coração redondo. Tá? Vocês estão vendo? Vocês estão identificando aí? Se eu cortei o coração dessa maneira assim, eu vou ver o coração, imagem ovalada. As paredes cardíacas vão estar como uma bola, certo? Então esse aí é o paraesternal eixo curto. Então eu vou cortar o coração ali no plano transverso, tá? Vocês estão vendo ali, plano transverso, é esse corte ali que eu estou fazendo. Beleza? Até aí tudo bem? Então vamos lá. A outra janela é a janela apical. Então antes o probe estava aqui, do lado do externo, agora o probe está aqui embaixo, aqui no ápice cardíaco. Mais ou menos onde fica o ictus, tá? Onde a gente palpa o ictus do paciente lá na cibiologia, é mais ou menos onde a gente vai colocar o probe do cardíaco ali. O nome disso é janela apical, que eu vou pegar o ápice cardíaco, tá? Na janela apical, eu vou fazer a mesma coisa com o plano apical. Então, eu vou fazer um plano apical. Vou olhar o coração nessa direção, assim, que a gente está vendo ali, tá? E a janela que a gente vai ter é essa aí. A gente vai ter uma janela apical. A apical ela pode ser 4 câmaras ou 5 câmaras, tá? Isso aí é uma apical 4 câmaras. Então, a gente está identificando ali o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ou ventrículo direito, certo? Se eu estou colocando o meu probe para o ombro esquerdo, eu estou colocando o índex, tá? O índex é a bolinha verde ali. Se estou colocando o índex aqui para o ombro esquerdo, então eu sei que vai estar nessa posição aí que você está vendo, tá? Toda vez que você colocar o índex apontado para o ombro esquerdo na janela apical, você vai ter à sua direita as câmaras esquerdas e à sua esquerda as câmaras direitas, certo? Isso aí na prática com a repetição fica mais automático. Mas é bom você saber para onde você está apontando o índex. Na hora que você enxergar a imagem, você saber. A direita aqui, eu sei que está. A minha direita, eu sei que estão as câmeras esquerdas. A minha esquerda, eu sei que estão as câmeras direitas. Tá? Para você, na hora, não se confundir. Ver um ventrículo esquerdo, um ventrículo direito grande, e você achar que ali é o ventrículo esquerdo, quando é uma alteração, né? Um crescimento do ventrículo direito. Então, essa é a apical 4 câmaras. A apical 4 câmaras é essa aqui de cima, tá? Apical 4 câmaras. Uma ilustração aqui fica mais claro como é que a gente está vendo o coração, o plano que a gente está vendo o coração. Se a gente bascula o probe para baixo, o probe está aqui nessa direção. Se eu pegar o probe e fizer assim, bascular ele para baixo, colocar a ponta dele mais para cima, eu vou abrir uma quinta câmara. Então vai virar uma apical 5 câmaras, tá? Aí eu abro essa quinta câmara aqui, que é a saída do ventrículo esquerdo, ou aorta. Então a apical 4 câmaras é sem a saída do ventrículo esquerdo, na janela apical. Se eu bascular para baixo, eu abro uma quinta câmara. Então eu faço uma apical 5 câmaras, que são as mesmas câmaras aqui, só que com a saída aqui da aorta, tá? Esses cortes anatômicos são os que a gente vai usar para fazer todos os cálculos, tá? Para a gente fazer cálculo de função ventricular esquerda, para a gente ver a função ventricular direita, a gente tem que saber o corte para poder achar a posição certa de colocar o modo M, de fazer os cálculos, tá? Então, beleza. Apical 4 câmaras, apical 5 câmaras, certo? Então, mais uma vez aí, ó, a janela apical 4 câmaras, essa de baixo aqui, é isso que a gente está vendo. E quando eu basculo aqui em azul, tá o apical 4 câmaras. Olha o que é que ele fez com o probe aqui. Ele pegou o probe e colocou mais para baixo. Ele botou a ponta do probe lá para cima e ele colocou o rabo do probe aqui mais para baixo, tá? Então ele basculou o probe mais para baixo, abriu uma quinta câmara aqui, ó. A câmara da aorta, da saída do ventrículo esquerdo, certo? E a última janela é essa janela aqui, a subchifóide, tá? A gente vem aqui abaixo do chifóide, abaixo do apêndice chifóide e aponta o índex para o ombro esquerdo do paciente, tá? E aí vai abrir uma janela chamada subchifóide. A gente vai ver também no plano apical, só que de uma posição diferente. Então, com a janela apical, a gente via no plano apical, só que lá do ápice, lá da ponta do coração. Aqui a gente vai ver também no plano apical, só que aqui de lado. A gente vai pegar de lado aqui, direto pelo ventrículo direito, tá? São duas visões diferentes, mas no mesmo plano. Na janela subchifóide vai ficar dessa forma aqui. A gente vai ver o coração dessa forma. A gente vai ver a ponta do fígado ali. Se a gente bascular o nosso probe aqui um pouco para a direita, a gente acha a saída da cava, inclusive inferior, tá? Na verdade, a entrada, né, da cava inferior no átrio direito. E é essa visão que a gente vai ter aqui. A gente geralmente usa a janela subchifoide, por exemplo, no ultrassom FAST,
para ver rapidamente aí se não tem derrame pericárdico, tá? E para ver a função cardíaca. Então, o ultrassom FAST tem já o protocolo FAST, uma delas é a janela subxifoide, que eu olho o coração rapidamente ali, vejo que não tem um tamponamento pericárdico, vejo que não tem uma disfunção cardíaca muito grave, já segue e vai ver os outros planos e segue a conduta do paciente, tá? Dessa forma como ele está olhando aqui, não, mas com essa janela subxifoide aqui, sim, se eu apontar para a direita, eu consigo achar a cava. Tá? Aqui é a saída da cava inferior, aí, da entrada na cava inferior do ventrículo. Tá? Então, beleza, essas são as câmeras. Tá? Aí tem alguns resumos aí. Se você for na internet e olhar, eles vão te dar mais ou menos a posição, onde é que você tem que botar o probe para ver cada uma dessas janelas aí. Mas aí, repetindo, fazendo uma retrospectiva, então, você bota o probe aqui ao lado do externo, tá? Que é a janela a posição parasternal. Então eu posso fazer um parasternal eixo longo, que eu vou cortar o coração nesse plano aqui, vou apontar o índex para ombro direito, eu corto o coração dessa forma aqui. Aí eu vou ver ali aquela imagem que eu mostrei para vocês. Se a gente depois bascular o probe, colocar o probe aqui para o ombro esquerdo, eu vou ter um parasternal eixo curto, certo? Eu vou cortar o coração como se fosse uma bola, assim. Se eu vier aqui atrás na apical, eu acho um apical 4 câmaras. Se eu bascular o probe para baixo, apical 5 câmaras, que eu abro a saída do ventrículo esquerdo com a aorta. Tá? E aqui na subxifoide, se eu apontar meu índex aqui para o ombro esquerdo, eu faço uma janela subxifoide. Certo? Essas são as janelas que a gente vai fazer os cortes para poder achar o que a gente quer achar. Tá? Até aí tudo bem, né? Os cortes anatômicos. Uma coisa importante na sala de emergência já é fazer uma avaliação qualitativa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula aí débito cardíaco e função do ventrículo esquerdo. Mas antes disso, a gente faz uma avaliação qualitativa. O que é uma avaliação qualitativa? Olhar o coração, tá? Então eu vou botar o probe nessas posições e eu vou ver o coração de maneira global e eu vou tirar conclusões do que eu estou vendo, tá? Avaliação qualitativa significa você olhar sem fazer nenhum cálculo, tá? Você não está fazendo uma avaliação quantitativa. Então, dentro da avaliação qualitativa, por exemplo, isso aqui é uma janela apical 4 câmaras normal, tá? Então aí eu botei o probe aqui no ápice, eu estou vendo uma apical 4 câmeras, tá? A minha direita ali está o ventrículo esquerdo, a minha esquerda está o ventrículo direito, o coração está batendo mais do que apanhando, né, como a gente fala, ele está contraindo bem. Então isso é um normal, tá? E aí se eu pego aqui uma outra imagem, aqui é um apical 4 câmeras com disfunção. Então a diferença daquele coração para esse coração, que está com a contratividade completamente prejudicada aí, tá? Ele não está contraindo bem esse coração, o paciente... Enfim, uma infinidade de quadros clínicos ocasionam nessa disfunção de ventrículo esquerdo, tá? Mas olha como o coração praticamente não contrai, certo? Eu não preciso fazer cálculo para dizer que esse coração está com disfunção, importante. Se esse paciente tiver com choque, talvez eu use essa informação aí para indicar uma dobutamina, por exemplo, tá? A depender do quadro clínico. Só para mostrar um exemplo de como é que faz uma avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa é olhar para o coração, bota o probe no coração e vê, olha o coração, tá? Então, uma outra aqui, agora um parasternal eixo curto. Lembra aí o parasternal eixo curto como é que é? Então eu estou vendo o coração normal aí. Tá vendo como é que contrai? Eu cortei o coração nesse plano e eu estou vendo ele contraindo como uma bola aí. Tá? Esse é o normal. E aqui um parasternal eixo curto com a disfunção. Olha a diferença. Tá? Então o coração contrai várias paredes aí sem contração nenhuma. Tá? Então eu estou vendo que o coração não tem uma contratilidade boa, olhando ele globalmente aí. Tá? Uma avaliação qualitativa. E um parasternal eixo curto agora com derrame pericárdico, tá? Que é outra informação que já vai dar. Então eu vou ver a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma lâmina de derrame pericárdico aqui, tá? Já deu para ver aí no parasternal eixo curto. Agora um parasternal eixo curto com um ventrículo direito grande, por exemplo, também, tá? Só estou olhando o coração, não medi nada, não fiz cálculo nenhum e eu estou vendo um ventrículo direito enorme aqui, ó, gigantesco, tá? Empurrando inclusive o septo aqui do ventrículo em cima do ventrículo esquerdo. Se tiver um quadro sugestivo, eu posso fechar um diagnóstico de TEP aí, presuntivo, só com essa imagem, tá? O paciente chegou parado ou em choque na sala de emergência, eu olho uma imagem dessa, eu posso indicar inclusive uma trombólise, se depender do quadro clínico do paciente, só com isso aí, tá? O paciente tiver com uma parada cardíaca ou não, depende do quadro clínico, mas eu não vou precisar, por exemplo, colocar o paciente no anjo-TC, voltar, se ele precisa de medidas agudas de emergência, se eu estou com a imagem dessa. A imagem dessa aí no contexto clínico sugestivo, eu posso indicar terapia para TEP, já de imediato, com isso aí, tá? Ou então não, você tem que contextualizar com o quadro clínico, evidentemente. Mas dá para ver aí claramente que tem uma disfunção importante aí do ventrículo direito, certo? Você vê que é o ventrículo direito ali, porque o ventrículo esquerdo ele tem as paredes espessas, tá? O ventrículo esquerdo, o direito ele tem a parede delgada. Bom, agora um paraesternal eixo longo normal, tá?
Lembra como é que é o paraesternal eixo longo? Eu pego o coração aqui do lado do externo, corto ele dessa forma aqui, tá? Estou vendo um paraesternal. Então aqui é o ventrículo esquerdo, isso aqui é o ventrículo direito. Com o tempo vocês vão se habituar, botar naquela janela e você sabe que câmera é, cada câmera só com o olho, tá? No início você vai ter que gravar, voltar para o livro, para a ilustração, para tentar lembrar o que é cada coisa. Mas aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui é o átrio esquerdo e aqui é a saída da aorta, certo? Então isso aqui é um normal. Coração batendo bem, né? Beleza? Agora um paraesternal eixo longo com Kiss Walls, que a gente chama. Kiss Walls é as paredes estão se beijando, tá? Você está vendo, ó, o ventrículo esquerdo ele colaba com a contração, certo? Então esse paciente ele está seco. Esse é o paciente da sepse, tá? Esse é o paciente que normalmente você pega em sepse com débito cardíaco muito aumentado, que geralmente ele tem uma contratividade muito aumentada, coração hiperdinâmico. E é esse paciente aqui às cegas que você coloca a dobutamina. Tá? Esse paciente não precisa de dobutamina. Ele não tem necessidade nenhuma de aumentar a contratilidade, a força contrátil aí, tá? Você está vendo que esse paciente está com a força contrátil normal, né? O coração está batendo com uma força enorme para tentar compensar a deficiência relativa de débito cardíaco que ele tem pela hipoperfusão periférica. Mas ele não precisa de aumentar a contratilidade, você está vendo isso. Então essa informação aqui que te dá, o Kiss Walls, é um paciente que tem um coração hiperdinâmico com depletado de volume, ele precisa de volume intravascular. Então eu vou dar volume, não vou botar dobutamina, tá? Isso aí dá uma informação importante. Esse é o paciente que a gente fica na dúvida, tá mal perfundido até agora, o que é que eu faço e tal, não tem uma imagem. Se você tiver uma imagem, você vai ver o que está acontecendo. Se você não tiver, às vezes você vai indicar uma terapia nas cegas ali, como por exemplo dobutamina, e não tem indicação nesse caso, certo? Só olhando o coração, você está vendo que a contratilidade dele está excelente, está boa a contratilidade, o coração bate com a força normal, mas está faltando volume, é outra coisa que está faltando, não é contratilidade. A gente chama isso aí de kissing walls, tá? Aí são as paredes se beijando. E outra imagem aqui do paraesternal eixo longo, agora com disfunção. Esse é um outro paciente. Então, estou com esse paciente grave aí na sala de emergência, uma sepse. Eu não consigo compensar esse choque, aí eu pego o eco e vejo esse coração. Esse paciente talvez mereça uma dobutamina, né? Diferente daquele outro. Esse paciente aqui, o problema dele agora não é volume intravascular, é contratilidade. Olha só a contratilidade. Talvez se aumentar a força contrátil aqui, eu consigo otimizar a perfusão dele aumentando o débito cardíaco, certo? Então é muito diferente um coração do outro, beleza? Então essa é a avaliação qualitativa, tá? É assim que eu vejo qualitativamente. Qualitativamente eu olho o coração e vejo o que está acontecendo. Tem derrame pericárdio? Não tem. O coração está com a contratilidade boa? Não está. Ventrículo direito está maior do que o esquerdo, o septo está desviado? Não está. Essa é a avaliação qualitativa, tá? Agora a gente vai para uma avaliação quantitativa. Como é que a gente calcula o débito cardíaco do paciente? Tá? Não é difícil. Vamos lá. Então, primeiro, o que é que significa? O que é a fórmula do débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. Tá? O que é o volume sistólico? O volume sistólico ele é igual a velocidade integral tempo vezes a área de secção transversa. Tá? Eu vou primeiro passar essas fórmulas e vai ficar incompreensível na primeira vez, aí a gente vai começar a olhar a lógica dessas fórmulas e a gente vai voltar a elas, tá? Mas primeiro eu vou passar uma vez. Então, o volume sistólico é igual ao VTI, que é a velocidade integral tempo, vezes a área de secção transversa. Tá? Por enquanto, só é anotar as siglas aí e a gente já começa a ver o que é que significa. E a área de secção transversa é o seguinte. A área de secção transversas é π vezes o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo dividido por 2 ao quadrado. Tá? Eu já vou mostrar a lógica disso aí tudo. Tá? Isso aí, na verdade, a gente está calculando as medidas de um cilindro. A gente vai interpretar a saída do ventrículo esquerdo. Vê se aparece um cilindro ali. Vocês estão enxergando um cilindro que apareceu ali? Aqui tem um cilindro preto ali que apareceu. Tá? Vou botar outra imagem depois. Mas o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai interpretar a saída do ventrículo esquerdo como se fosse um cilindro. Tá? E como é que a gente vai calcular o débito cardíaco? Então, é um cilindro. A gente tem a base do cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? É a altura vezes a área da base do cilindro. Não é isso? Não é isso? O volume de um cilindro é a altura vezes a área da base do cilindro. Como é que eu calculo a área da base de um cilindro? A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Não é isso? R ao quadrado é a mesma coisa de diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Né? Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é a base do cilindro.
A base desse, o diâmetro desse círculo aí que está na base desse cilindro, que ali é a via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Já vou mostrar para vocês lá no cálculo. Se eu, para eu calcular a área de secção transversa, que ele chama aí, o AST, a área de secção transversa, é π vezes r ao quadrado. R ao quadrado é o raio ao quadrado, é o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. E o diâmetro esse diâmetro é diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Em outras palavras, como é que eu vou calcular o débito cardíaco? Eu vou calcular a área do cilindro, que virtualmente é a saída do ventrículo esquerdo, e eu vou fazer um cálculo com a integral velocidade de tempo, que é mais ou menos equivalente à altura desse cilindro, tá? Não é exatamente a altura, na verdade vai ser um cálculo de velocidade integral tempo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da base desse cilindro e vou calcular a velocidade com que o sangue passa, usando o Doppler, certo? Então, mais uma vez, então o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, eu vou ver isso no par external eixo longo, tá? Então eu vou pegar de novo aquela janela lá do par external eixo longo, aquela janela que eu boto aqui do lado do externo, aponto o meu índex aqui para o ventrículo direito, eu vou abrir uma imagem assim, igual que vocês estão vendo aí, e essa aqui, lembra que câmera é essa aqui? Átrio esquerdo. Essa câmera aqui, ventrículo esquerdo, tá? Essa câmera aqui de cima, ventrículo direito. E aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta, certo? Essa aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. O que é que eu vou fazer para calcular o débito cardíaco? Eu vou calcular aquele cilindro que eu vou colocar ele aqui. Aqui vai ter um cilindro, eu vou calcular a área de um círculo que está aqui nessa base e vou fazer a conta com a velocidade integral tempo da velocidade que o sangue vai passar aqui na via de saída. Tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular o diâmetro da via de saída? Eu pego um par external eixo longo, eu faço um freeze na imagem, eu paro a imagem exatamente no momento da abertura das cúspides, eu vou fazer uma imagem na abertura da válvula aórtica, o máximo de abertura dela, tá? O ultrassom, ele tem uma forma de você fazer isso, que é você para a imagem e você pode rolar o cursor para trás ou para frente, e você vai um pouco mais para frente, um pouco mais para trás da imagem, até você achar exatamente o momento em que está totalmente aberta ali as válvulas, tá? Então eu vou pausar a imagem, eu vou obter uma imagem no momento da máxima abertura dos folhetos da válvula aórtica, eu vou ampliar a imagem com zoom e vou medir, tá? Eu vou fazer uma medida, deixa eu aparecer meu mouse aqui, eu vou fazer uma medida daqui para cá, tá? Então eu vou medir o diâmetro dessa saída aqui, é isso que eu vou fazer, medir daqui para cá, na máxima abertura, tá? E eu vou armazenar essa medida no aparelho. O aparelho de ultrassom, se eu der para ele uma medida e eu disser para ele que essa medida é o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, ele já vai fazer o cálculo da área do círculo, ele já sabe que a gente faz esse raciocínio, tá? Então o aparelho ele tem essa opção, se você seleciona lá, agora eu vou te dar o diâmetro da saída do ventrículo esquerdo. Quando você seleciona isso e você faz essa medida, o aparelho já vai te dar a área da base, tá? Ele já vai te dar a área desse círculo aí, que fica na base desse cilindro. Então, eu dou um zoom aqui naquela via de saída, na máxima abertura dos folhetos, e eu mexo daqui para cá. Certo? Tá claro? Beleza. Então, eu já sei como é que eu meço o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cálculo a partir desse diâmetro com a integral velocidade-tempo, usando o Doppler. Tá? Todo mundo lembra do que é o raciocínio do Doppler? O Doppler é aquele efeito em que eu consigo medir a variação da frequência com a velocidade, se a fonte está se aproximando do observador ou se a fonte está se afastando do observador. Tá? Vocês lembram lá do efeito Doppler? Então, a depender se a fonte está se aproximando do observador ou se afastando do observador, eu vou fazer cálculos e eu vou ver, eu vou conseguir fazer o cálculo da velocidade daquela fonte, inclusive, a partir da frequência. Tá? Então, quem é meu observador é o probe do ultrassom. O observador é o probe. O que é a fonte é o sangue, que está passando na via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? O sangue é a fonte está se afastando do probe. Eu vou colocar o probe aqui no apical, o ventrículo esquerdo ejeta o sangue para cima na aorta, e eu vou calcular a velocidade que esse sangue sai da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Como é que eu faço isso? Que janela é essa aqui? Apical, certo? Então, aquela janela para calcular a via de saída do ventrículo esquerdo, o diâmetro da área da base, era a parasternal eixo longo, certo? Aqui eu vou mudar a janela agora, eu venho aqui na apical agora. E eu vou achar uma apical 5 câmaras. Vocês lembram que a apical 4 câmaras não tinha a via de saída do ventrículo esquerdo?
apical 5 câmaras, quando eu basculo para baixo, aparece a via de saída do ventrículo esquerdo, certo? Então eu vou pegar o meu Doppler e eu vou colocar exatamente ali na via de saída do ventrículo esquerdo, tá? O Doppler é o seguinte, quando você clica lá no Doppler, o aparelho vai te dar uma linha, assim, tá? E o Doppler pulsado, o aparelho vai te dar uma linha no meio do caminho da linha ali, ele vai te dar o que é o Doppler pulsado. Geralmente são duas barras assim, tá? Ou um quadradinho, ou um losango. E aí você vai pegar essa linha, você vai posicionar ela exatamente na via de saída do ventrículo esquerdo. Você vai posicionar o Doppler pulsado exatamente na via de saída do ventrículo esquerdo ali. Então você vai colocar o cursor o mais alinhado que você conseguir ali da via de saída do ventrículo esquerdo. Você vai colocar o Doppler pulsado ali na via de saída e vai colocar o Doppler vai te dar uma imagem exatamente igual a essa aí, tá? Então vê se ficou claro aí. Então voltando, a gente vai no apical, abre a quinta câmera, apical 5 câmeras, seleciona o Doppler pulsado, eu vou achar o Doppler pulsado e vou colocar ele na linha da via de saída do ventrículo esquerdo, vou posicionar o Doppler pulsado lá na via de saída do ventrículo esquerdo, lá na quinta câmera, e eu vou achar uma imagem exatamente igual a essa aí, tá? É assim que eu vou calcular o VTI. Se você pegar essa imagem, ele vai te dar uma velocidade ao longo do tempo. A velocidade não é a mesma, porque o coração ele não contrai exatamente do mesmo jeito, é um processo dinâmico. Então a velocidade que o sangue passa, ele não é a mesma. Tem a abertura da válvula, o fechamento da válvula, tem o início da contratilidade, o final da contração. Então ele vai te dar, na verdade, essa imagem aqui, que é e você vai calcular a integral velocidade e tempo, tá, dessa imagem. Não tem como eu achar uma velocidade. O sangue não passa na aorta com uma velocidade, tá? Por isso que eu preciso fazer um cálculo de integral velocidade e tempo. Na prática, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá que eu vou calcular o VTI, que ele chama. VTI é velocidade integral tempo. Eu vou dizer ao aparelho, agora eu vou te dar o VTI. Eu seleciono lá VTI, ele vai te dar um cursorzinho assim, ó. Ele vai te dar um cursor para você fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Você vai envelopar isso aqui, ó. Essa integral aqui, tá? Você vai envelopar essa imagem aqui. Tá vendo? Ele parou aqui, ó. Mas aí você continua, você vem até o final aqui, ó. E você envelopa ela inteira, tá? Deixa eu ver se a outra imagem já está mais clara. Aqui, ó. Aqui ele envelopou ela inteira, tá? Ele veio do início aqui, envelopa essa imagem aqui. Envelopou ela inteira. Se você selecionar assim, ele vai entender. Ah, então você me deu o VTI, tá? Você selecionou no ultrassom, eu vou te dar o VTI. Aí você, quando você envelopar e parar de envelopar, ele vai te dizer, beleza, o seu VTI é de tanto, tá? Quando você der ao aparelho o VTI e der o diâmetro de saída do ventrículo esquerdo, ele vai calcular para você o resto, tá? Ele vai te dar o débito cardíaco. Então, mais uma vez, na verdade ele vai te dar o volume sistólico, desculpa. Às vezes nem vai, depende. Talvez você tenha que fazer a conta ou talvez o aparelho já te dê a velocidade ao volume sistólico, tá? Mas então, agora voltando, depois que vocês entenderam como é que calcula cada coisa, voltando então nas formas. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, certo? O que é o volume sistólico? O volume sistólico é o VTI, que é a velocidade integral tempo, vezes a área de secção transversa, tá? A área de secção transversa é a área da base daquele cilindro lá que ficava na saída da aorta, tá? Certo? Então, isso é o volume sistólico. E o que é a área de secção transversa? A área de secção transversa é o cálculo aí, πr ao quadrado, considerando o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. Beleza? Ficou claro isso aí? Como é que vocês pegaram? Pegaram aí ou foi rápido? Deu para pegar? Então, o que na prática eu vou fazer? Vou lá no paraesternal eixo longo, abro a via de saída do ventrículo esquerdo, encontro a via de saída do ventrículo esquerdo na maior abertura possível das cúspides, meço aquele diâmetro e digo ao aparelho, eu te dei aqui o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, beleza. Aí depois eu vou lá na janela apical, abro a quinta câmara, na quinta câmara eu encontro a via de saída do ventrículo esquerdo, pego o Doppler pulsado, coloco lá na direção da via de saída, em cima do Doppler pulsado, e acho aquela imagem e digo ao aparelho, agora eu vou te dar o VTI, tá? E aí você envelopa aquela imagem que parece a barbatana de um tubarão ali embaixo, que o aparelho vai te dar o cálculo da velocidade integral tempo na via de saída do ventrículo esquerdo, certo? A partir daí, provavelmente o aparelho vai te dar o volume sistólico. Às vezes o aparelho vai te pedir, quanto é a frequência cardíaca? Você insere lá a frequência cardíaca, ele já vai te dar o débito cardíaco, tá? Ou então você pega o volume sistólico, multiplica pela frequência cardíaca que você está vendo no monitor e você acha o débito cardíaco, certo? O aparelho vai te fazer praticamente todas elas. Provavelmente você vai precisar fazer só a primeira, tá? O resto é o aparelho que vai fazer. Você tem que achar uma boa janela. Para você achar um bom VTI, você tem que fazer uma boa janela.
e posicionar bem. Exatamente, tem que envelopar bem ali. Isso. Depois você vai envelopar aquela imagem lá que vai te dar o VTI. Aquela imagem ali vai te dar o VTI, tá? Exatamente, vai te dar o volume sistólico, provavelmente o aparelho já vai te dar o débito cardíaco, então você multiplica a frequência cardíaca, certo? Beleza? Para saber o volume sistólico, eu tenho que fazer o corte da válvula e o corte do VTI. Isso. Para você saber o volume sistólico, você tem que dar ao aparelho o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo e o VTI. Que é o corte no apical longo. No parasternal eixo longo. Isso. No parasternal eixo longo, você acha o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. No apical 5 câmaras, você acha o VTI, certo? E aí o aparelho já vai te dar o volume sistólico. Você multiplica pela frequência cardíaca, achou o débito cardíaco, tá? Agora vem uma dica que é a seguinte: o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, que é aquele diâmetro da raiz da aorta, geralmente ele é fixo, virtualmente ele é fixo, então ele não fica mudando, tá? Então geralmente na prática a gente calcula mesmo o VTI, para ver as mudanças, tá? Você pode calcular o débito cardíaco na hora que o paciente chega, para você ter uma ideia, para indicar a terapia, mas por exemplo, se você colocar um inotrópico e você quiser ver se funcionou o inotrópico, se aumentou o débito cardíaco, você só precisa calcular o VTI e olhar depois o VTI. E você vai ver que o que varia com as suas medidas é o VTI, tá? O que vai variar com sua medida é o VTI. O diâmetro da via de saída não vai variar muito, tá? Aquela abertura da raiz da aorta, ela não vai variar muito, certo? Então você pode calcular o débito cardíaco uma vez, depois você vai fazendo suas medidas e vai monitorando a partir do VTI, tá? Uma aplicação prática disso aqui é, por exemplo, você ver um parâmetro de responsividade a volume, que é o passive leg raising, que é elevar as pernas do paciente, a elevação passiva das pernas. A forma correta de fazer a elevação passiva das pernas é medindo o débito cardíaco, tá? Não é olhando a pressão. Para ter acurácia mesmo como preditor de responsividade a volume, você pode medir só o VTI, por exemplo, você não precisa medir o débito cardíaco, que é diretamente proporcional, certo? Então você mede o VTI do paciente, eleva as pernas e usa o tempo certo da técnica e depois você mede o VTI de novo, tá? Se tiver a variação lá predita com a técnica, tem responsividade a volume, se não, não. Tá? É assim que a gente usa o passive leg raise, dessa forma, tá? E outras aplicações práticas é você ver se sua medida está funcionando, tá? Você faz uma medida, vê se melhorou o débito cardíaco do paciente. Por exemplo, inotrópico, tá? Por exemplo, do albutamina, certo? Agora a gente vai ver a função do ventrículo direito. Como é que a gente calcula a função do ventrículo direito? Como é que você mede, tá? A função do ventrículo direito é diferente, o raciocínio é completamente diferente. A gente vê a função do ventrículo direito a partir da movimentação da tricúspide, tá? A partir da movimentação da válvula anterior da tricúspide, que é essa aqui, estou procurando meu mouse aqui, essa válvula aqui. A gente mede a função do ventrículo direito vendo a movimentação dessa válvula aqui, tá? O nome disso é TAPSE. Para fazer isso, a gente vai no apical 4 câmaras. Você não precisa abrir a quinta câmara, você vem no apical 4 câmaras, você vai ver essa imagem aí. Então, como é que eu passo a passo para calcular o TAPSE, né? Que é para ver a função do ventrículo direito. Então, apical 4 câmaras, você acha essa imagem, você pega aquele folheto lateral lá, ou folheto anterior da tricúspide, e você vai colocar o modo M nele, tá? Então você vai colocar o modo M em cima do folheto externo da tricúspide, tá? Deixa eu ver se eu... É porque aqui não saiu, mas você vai pegar o modo M, aqui não sei se a imagem está muito boa, você vai colocar aqui em cima. Vocês lembram qual é o modo M? O modo M é diferente do Doppler pulsado, tá? O Doppler pulsado eu usei para uma coisa aqui agora. O modo M é aquele modo que mostra naquela linha o que está acontecendo ao longo do tempo, tá? A gente usa o modo M para ver aquele padrão de areia e mar no pneumotórax e para ver a função pulmonar e para ver também a colapsidade da via cava, tá? Lembra que a gente comentou isso da última vez, né? Então a gente vai pegar esse mesmo modo M, tem um botão lá, chama modo M ou M Mode, você aperta esse botão, ele vai te dar uma linha, você pega essa linha, vai rolando para o lado até você colocar a linha em cima aqui do folheto lateral da tricúspide e você vê o modo M, tá? O modo M vai te dar uma imagem assim, ó. É porque a imagem aqui ficou ruim. Mas quando você coloca aqui o modo M aqui em cima do folheto lateral, ele vai te dar uma imagem igual essa aqui, tá? Vocês estão vendo que a válvula ela sobe e desce. Então o modo M está te mostrando o que está acontecendo ao longo do tempo. A imagem vai ser igual a essa aqui. Deixa eu tirar essa imagem aqui da frente. Então a imagem que você vai ver com o modo M em cima da tricúspide é essa ondulação, são essas ondas aí. O que é que você vai calcular? O que é o TAPSE? O TAPSE é essa distância aqui, ó. O TAPSE é a distância do ápice dessa onda aqui até a base dessa onda aqui, tá? Então está representado aqui com essa linha amarela. Isso aqui é o TAPSE. Isso aqui representa a variação
no espaço dessa válvula aí ao longo do tempo. É a movimentação dela, tá? Você fez esse cálculo aí do TAPS, você vai ver, o TAPS normal, ele para ser acima de 2 centímetros, tá? A tricúspide, o folheto da tricúspide, isso varia muito pouco de indivíduo para indivíduo adulto, é acima de 2 centímetros, tá? Se você tiver ele abaixo de 1,75 centímetros, é muito sugestivo de disfunção do ventrículo direito. Certo? Acho que eu botei isso no slide aqui, deixa eu ver. Então, você coloca o modo M ali e você vai medir a amplitude do movimento da válvula, tá? Da válvula lateral aí da tricúspide, tá? Do folheto lateral do tricúspide. Mais uma vez, ó, a ilustração. Isso aqui é o TAPS, tá? Que é a amplitude desse movimento que eu meço ali no modo M. O normal é maior do que 2 centímetros, então o ventrículo direito que está com uma função boa, a válvula tem que se movimentar mais do que 2 centímetros, isso é o normal. Se ela se movimentar menos do que 1,75 centímetros, significa que tem disfunção do ventrículo direito. Certo? O que é que significa TAPS? TAPS é tricúspide anular plano sistólico excursion, tá? Essa sigla aqui. Que quer dizer o movimento da tricúspide, tá? Na incursão sistólica, na expulsão sistólica aqui. Beleza? Então é isso, tá? Então a gente vai ver isso lá na beira do leito agora, como é que faz. Deixa eu parar a gravação.